São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente nós os pedimos. E vós, príncipe da missa celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Amém. Estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar a doce e poderosa presença do Divino Espírito Santo, pedindo que Ele venha iluminar a nossa razão para que nós possamos compreender as coisas do alto. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos também invocar a presença do nosso anjo da guarda. Para isso, peço que você repouse a mão no seu coração e invoque a doce e poderosa presença do seu anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Junto a seu anjo da guarda tem os 3 anjos de Jesus, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e a luz e o sangue de Cristo circulando. Amém. Crux sacra sit mihi luxi, non dracum sit mihi duxi, vade retro satana, non suade mihi vana, sunt mala qualibas, ipsae venena bibas. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, o cuidado e a proteção de São José estejam hoje e sempre no seu coração. Nós vamos dar início a os nossos estudos sobre os anjos, né? Nossa formação sobre os anjos. Uma formação realmente magnífica, né? Relatar sobre esses seres tão gloriosos, tão maravilhosos e tão magníficos que são os santos anjos, essas criaturas de uma beleza inimaginável, né? A nossa imaginação, ela não consegue alcançar a beleza desses seres, mas elas podem, vamos dizer assim, nos trazer reflexos dessa beleza celestial através de pinturas, de quadros, através da arte sacra, não é isso? Então eu vou abordar aqui rapidamente o que é um anjo, né? E partindo desse princípio, dessa pergunta, vamos ler aqui no Catecismo da Santa Igreja Católica, na questão 328. Os anjos, a existência dos anjos, uma verdade de fé. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Ou seja, nós encontramos os anjos nas Sagradas Escrituras, em várias passagens, né? Relata sobre os santos anjos. Nós encontramos relatando sobre os anjos na tradição da Igreja e até mesmo no magistério, né? Aqui no próprio Catecismo. Quem são os anjos? Santo Agostinho diz a respeito deles: anjo, mensageiro, é designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 10. São heróis fortes que executam suas ordens, obedecendo a sua palavra. Salmo 103, versículo 20. Como criaturas puramente espirituais,
são dotados de inteligência e de vontade, são criaturas pessoais e imortais, superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho o brilho de sua glória. Então aqui nós podemos perceber que os anjos, na sua essência, eles são espírito, são puro espírito, né? São seres espirituais. E o encargo que eles fazem, né, a missão, a forma que eles agem, é que dá sentido ao nome que eles carregam de anjos. Ou seja, né, são mensageiros, ângelos, né? Então é justamente isso, esse mensageiro, né? Essa palavra também ela pode ser encontrada em evangelho, justamente, né? Onde se remota justamente trazer, levar essa boa nova, levar essa mensagem aos corações. Nesse sentido, todos nós somos convidados a sermos anjos, a portarmos essa graça do nosso coração para o coração dos irmãos. Saiba que toda vez que você está levando o Evangelho, toda vez que você está levando Jesus Cristo, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, você está sendo um anjo na vida desse irmão ou dessa irmã. Então é preciso partirmos desse princípio, né, que os anjos são esses mensageiros, esses seres espirituais, mensageiros, que estão servindo a Cristo, a nosso Senhor Jesus Cristo, constantemente, a Deus constantemente. Ainda nesse princípio, vamos dizer assim, né, Cristo com todos os seus anjos. Cristo é o centro do mundo angélico. Os anjos são seus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos. Mateus 25, versículo 31. São seus porque foram criados por e para ele, pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por e para ele. Colossenses 1, versículo 16. São seus mais ainda porque ele os fez mensageiros de seu projeto de salvação. Não são todos eles espíritos servidores, enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eles aí estão desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre, protegem Ló, salvam Agar e seu filho, seguram a mão de Abraão, comunicam a lei, por seu ministério conduzem o povo de Deus, anunciam nascimentos e vocações, assistem os profetas, citando-se apenas alguns exemplos. Por fim, é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus. Ou seja, nós podemos ver aqui que o centro do mundo angélico é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o Cristo, né? E nesse serviço nós temos o Cristo Totus, que também é a igreja, né? Os anjos eles servem a Deus diretamente, e eles também servem a Deus através da sua igreja e através de nós, seres humanos, né? Que somos imagem e semelhança do próprio Deus, né? Então, os anjos eles servem a Deus diretamente a Ele e através de sua igreja, que somos nós também através da criação de Deus, né? Desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Quando Deus introduziu o primogênito no mundo, Deus diz que todos os anjos devem adorá-lo. Hebreus capítulo 1, versículo 6. O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar. O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da igreja.
Glória a Deus. Lucas 2, versículo 14. Os anjos protegem a infância de Jesus. Servem a Jesus no deserto. Ora e confortam na agonia. Quando ele poderia por si mesmo ter se salvado das mãos do inimigo, como outrora Israel, são ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo. No retorno, o Cristo que eles anunciam estarão lá a serviço de seu juízo. Então aqui nós podemos ver que na própria história do próprio Cristo, né, é cercada por anjos, né, pela presença dessas criaturas maravilhosas, magníficas. E partindo também do próprio Cristo para a sua igreja, na história da igreja, na história, aqui nós podemos dizer, a história de Cristo encarnado, né? Que é justamente a história da nossa igreja, nós também vamos encontrar os anjos aí presentes na Sagrada Tradição, em experiências pessoais de tantos santos que tiveram experiências com seus anjos da guarda ou com os anjos de Deus, né? Os anjos na vida da igreja. Do mesmo modo, a vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Na liturgia, a igreja se associa aos anjos para adorar o Deus três vezes santos. Ela invoca sua assistência. Assim, em Paradisum, Deducante de Angeli, para o paraíso te levem os anjos na liturgia dos defuntos, ou ainda no hino dos querubins da liturgia bizantina. Além disso, festeja mais particularmente a memória de certos anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os anjos da guarda. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Então, nós podemos ver literalmente que os anjos, eles nos cercam. Nesse momento mesmo, né? Agora há pouco nós fizemos a oração ao nosso anjo da guarda, nós invocamos ele, nós pedimos a presença dele, né? Oração essa que é repassada, né, ao longo do tempo, uma oração tão simples, porém tão eficaz, a oração do Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Onde, dentro dessa simples oração, possui uma riqueza de doutrina repassada. Se nós formos refletir, nós aí estamos acreditando na presença do anjo da guarda, nós estamos tomando posse de que esse anjo é quem nos guarda, nos governa, nos ilumina, nós estamos então nos confiando a ele, né? E crendo que ele vai nos guiar, vai nos orientar, vai nos levar através de inspiração e através de ação no mundo invisível. O mundo invisível que eu quero dizer aqui, um mundo espiritual. Espiritualmente ele vai nos orientar, né, para a Igreja de Cristo, a sermos melhores cristãos, né? Então, basicamente é isto. Também nós podemos ver a oração maravilhosa e magnífica que nós temos de São Miguel Arcanjo, Sancti Michael Arcangeli defenus in prelio, contra nectientides diaboli, istum presidium, imperiti de Deus supplicis de precamur, tu que príncipes militei celestis, satanaliosque spiritus malignos, que ad perditione animarum pervagator imundo divina virtude infer detrude. Amém. Onde nós também invocamos a presença de São Miguel Arcanjo, nós pedimos a Deus que o ordene para que ele possa agir em nosso favor, precipitando o inimigo, né, nos abismos profundos, né, no mais profundo abismo dos infernos, né? Como vai dizer lá em Apocalipse 12, ali no versículo 7, né, a batalha entre Miguel
e Satanás, o dragão, né, a antiga serpente. Então ali nós podemos ver a ação dos anjos, né, e a igreja, muito sabiamente, através de um papa, né, que teve uma inspiração, o Papa Leão, ele nos trouxe a graça dessa oração, né, por inspiração divina. Dizem, inclusive, que toda vez que ele rezava em latim e de forma bem séria, bem severo, né? Porque é uma oração exorcística. Também nos ajuda a podermos enfrentar as batalhas diárias. Então a gente pode ver que, literalmente, né, o que os anjos são. Os anjos são esses seres espirituais que nos cercam e que estão a serviço de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, do reino de Cristo, sempre levando vamos dizer assim, sempre levando os seus protegidos, no caso os anjos da guarda, sempre levando os protegidos a terem um coração adorador à Santíssima Trindade, né? Toda devoção que nós temos aos anjos deve nos levar à Santíssima Trindade, deve nos levar a contemplar o pão da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Deve nos levar a ter um amor mais profundo, a buscar termos mais intimidade com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo na sua sagrada Eucaristia. Agora nós vamos a abordar um outro assunto sobre a questão angélica. Se os anjos eles têm forma. Sim, os anjos eles têm forma, uma forma gloriosa, eles têm um corpo glorioso, digamos assim, não como nós santos, mas eles têm uma matéria no mundo espiritual, né? E eles se manifestam, né, de várias formas aqui no nosso planeta, aqui para nós, né? De várias maneiras eles se manifestam, né? No nosso planeta não, no mundo físico, né? No mundo físico eles se manifestam de várias maneiras. Nós vamos ver aqui algumas maneiras que eles se manifestam, como por exemplo em Lucas capítulo 24 do versículo 1. A partir do versículo 1 aqui nós podemos ver em Lucas capítulo 24 quando aquelas Maria Madalena e as mulheres de Jerusalém encontraram os anjos. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar quando apareceu em frente delas 2 personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: Por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galileia. Filho do homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores. O filho do homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus, né? Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao 8. Nós podemos ver aqui, né, que aquelas mulheres elas tiveram um encontro com esses 2 personagens vestidos de branco, né, com roupas resplandecentes, perdão. Mas é branco, né? Vestidos de roupas com vestes resplandecentes. Então, essas vestes de luz, essas vestes resplandecentes, esses 2 personagens são anjos, né? E aqui nós podemos ver que elas ficaram de imediato amedrontadas e voltaram o rosto para o chão. Então, se os anjos não possuíssem uma forma, não teria como eles se manifestarem ali daquela maneira, né? Eles têm a sua forma gloriosa, mas eles também se manifestam a nós, muitas vezes inclusive, como seres humanos.
Aqui vai uma visão minha. Aqui vai um pensamento, uma visão minha, né? Naquilo que eu estudo sobre os anjos até aqui. Na minha opinião, o ser humano ele não tem capacidades de contemplar um anjo tal como ele é aqui em vida, né? Com toda a sua glória, com todo o resplendor, com toda a manifestação de Deus, né? O ser humano ele não tem como conter tudo isso no seu olhar, no seu coração e até mesmo na sua mente. Ele consegue, vamos dizer assim, contemplar os anjos, mas até certo ponto, né? Porque os anjos próprios, quando eles aparecem como mensageiros, eles aparecem para dar uma mensagem, né? Então, se um anjo ele aparece segurando uma arma, por exemplo, se um anjo aparece segurando uma lança, como o anjo de Santa Teresa d'Ávila aparecia para ela segurando aquela lança, né? Então ele queria lhe transmitir a informação de que ele estava ali para irradiar o amor de Deus ao coração dela através daquela lança. Ela própria dizia que algumas vezes ele o espetava, né? Se um anjo ele aparece segurando, por exemplo, o Santo Terço na mão, né? O que é que ele quer dizer com isso? Que ele está intercedendo por você, né? Que ele quer que você reze o terço, que o terço é uma oração poderosa. Quer dizer, são várias coisas que os anjos querem nos dizer, né? Então, vou muito baseado nisso. Nós temos exemplo de Santa Hildegard, onde ela vai citando o exemplo das hierarquias angélicas, né? São 9 hierarquias de anjos. Isso é a tradição da igreja. O próprio São Tomás de Aquino, na Suma Teológica ali, na questão sobre os anjos, ele relata sobre isso, né? As 9 hierarquias angélicas. Em cada hierarquia que Santa Hildegard ia contemplando, ela ia contemplando características diferentes, né? Tudo isso é mensagem de Deus. Tudo isso é mensagem, né? Que os anjos eles vão nos levando, nos transmitindo, vamos dizer assim, e nos levando a contemplar, né? Outra manifestação provando de que nas Sagradas Escrituras de que os anjos eles têm uma forma, que eles podem se apresentar com uma forma, é na questão de Daniel, capítulo 8, versículo 15. No livro de Daniel, capítulo 8, versículo 15, ali quando o arcanjo Gabriel, né, quando o anjo Gabriel, nós vamos ver aqui, ele também vai se apresentar para Daniel, né? Ora, enquanto eu contemplava essa visão e procurava o significado, vi de pé diante de mim um ser em forma humana. Então, ele viu um ser em forma humana. Então, a gente pode ver de que o anjo aqui se apresentou em uma forma humana. E ouvi uma voz humana vindo do meio do Ulai. Gabriel gritava: explica-lhe a visão. Dirigiu-se então em direção ao lugar onde eu me achava. À sua aproximação fiquei apavorado e caí com a face em terra. Filho do homem, disse-me ele, compreende bem que essa visão simboliza o tempo final. Enquanto falava comigo, desmaiei com o rosto em terra. Mas ele tocou-me e me fez ficar de pé. Então nós podemos ver aqui de que ele, né, não só viu na forma, uma imagem na forma humana, como ele relata aqui, né, como esse ser se aproximou dele e tocou nele e o fez ficar em pé, né? Ele novamente aqui, a Sagrada Escritura também vai dizer que ele caiu desfalecido, né? Fiquei apavorado e caí com a face em terra. Disse-me ele, compreende bem que essa visão simboliza o tempo final. Quer dizer,
justamente a função de um anjo, né? Ele viu uma visão em contemplação, né? E Deus envia o anjo Gabriel para poder explicar a ele aquela mensagem, aquela visão que ele tinha tido, né? Nisso o anjo se aproxima e chega inclusive a tocar ele, né? Nós podemos ver esse toque que os anjos eles têm, essa graça, essa ação de poder interagir com a nossa matéria quando o Abraão iria matar Isaac, né? O anjo segura o braço dele, né? Também ele viu os 3 anjos ali, conversou com os anjos, Abraão. Então a Sagrada Escrituras é rica em passagens, né? E então nós podemos ver ali, por exemplo, na sagrada tradição da igreja, através da vida dos santos, santos que tiveram experiência com os anjos, né? E em específico com seus anjos da guarda. Nós temos exemplos atuais, né, de místicos que relatam que têm contato com seus anjos da guarda. Claro, a gente deve ter sempre a prudência, mas é interessante, né? É bem interessante vermos que os anjos eles podem se manifestar a nós, né? Também o próprio São João da Cruz, a própria Santa Teresa d'Ávila vai falar sobre os anjos, né? Santa Teresa d'Ávila via o anjo da guarda dela, ela dizia que ele brilhava tinha um rosto parecido de um querubim, né? Mas brilhava intensamente como um serafim, né? Santa Hildegard via também o anjo da guarda dela. São Padre Pio de Pietrelcina via o anjo da guarda dele. Inclusive ele dizia que via como um pequeno homem, né? Isso, como se fosse uma criancinha, né? Que muito iluminada, que transmitia muita pureza para ele. Aí de repente nós vemos, quer dizer, nós podemos ver que dentro da própria visão dos santos, na forma que os santos eles tinham, é uma forma pessoal que o anjo da guarda se manifesta como mensageiro na vida daquela pessoa, né? Padre Pio aparecia dessa forma. De Santa Teresa d'Ávila aparecia com o rosto de um querubim, mas brilhando como um serafim. De Santa Hildegard com traços humanos, né? Ela via anjos, né? À medida que os anjos iam elevando a hierarquia, mais traços humanos eles tinham, né? Alguns místicos relatam como São Dionísio, né? O Areopagita, né? Se a gente for ver ali a forma que ele vai relatando também, é quase como se a cada hierarquia que ele relatasse, mais glorioso o anjo ficasse, né? E é justamente assim, porque as hierarquias mais elevadas, como as dos serafins, são mais próximas de Deus, então brilham com mais glória, com mais resplendor. E vamos dizer assim, a nona hierarquia, que é a hierarquia dos anjos, né? Eles brilham com grande resplendor, com muita glória, mas não na mesma manifestação e intensidade que as da primeira, da segunda e da terceira, e assim por diante, hierarquias, né? São João Bosco, né? Dom Bosco ele também disse que ele também tem relatos dele com um anjo da guarda dele, onde ele viu esse anjo se manifestando na forma de um cachorro, de um lobo, quase um lobo, vamos dizer assim, né? Era um cachorro, né, que ele chamava de cinzento, né? O grígio, né? Então a gente pode ver dessa maneira as diversas manifestações que os anjos da guarda eles vão fazendo no dia a dia, e não só os anjos da guarda, os anjos em si, né? Um anjo de alta hierarquia, se Deus quiser que ele se manifeste e age aqui na Terra na forma de uma criança, Deus pode muito bem fazer isso, né? Levando-se em conta que tudo é
para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, toda manifestação, toda mensagem, toda ação angélica é para que nós tenhamos, vamos dizer assim, cada vez mais o coração aberto, né, às graças da Santíssima Trindade, nos levar a sermos adoradores, como eles são adoradores do Verbo encarnado, né, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abordar agora aqui a questão os anjos se comunicam. Sim, os anjos eles se comunicam, né, entre si e conosco, né? Nós podemos ver isso, como acabamos de ver agora há pouco, em Daniel capítulo 8, versículo 15, onde o anjo Gabriel se aproxima dele. Esse mesmo anjo, o anjo Gabriel, ele também se apresenta ali, né, logo no começo de Lucas capítulo 1, né, para a Virgem Maria, e tem um diálogo com ela, né? Então a gente pode ver sim que os anjos, justamente por serem mensageiros, eles têm esse diálogo, essa comunicação uns com os outros. Agora, evidentemente, esse diálogo, quando é entre eles, é de uma forma muito gloriosa e que nós podemos participar apenas em observação, né? Apenas em contemplação, né? Porque ultrapassa a nossa inteligência, né? Como nós vamos ver aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 14, né? Nós vamos ver aqui essa ação preciosa dos anjos, como algumas características angélicas, né? Aqui diz o seguinte, que o rei ajuntou ela, se digne pronunciar uma palavra de paz. Porque o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus para discernir o bem do mal. Que o Senhor teu Deus seja contigo. Então, os anjos, eles sabem discernir o bem do mal, né? Com uma, vamos dizer assim, com uma propriedade, com uma ciência, uma presciência angélica superior, infinitamente, vamos dizer assim, muito maior do que a nossa. Ou seja, é quase como se a nossa inteligência ela se baseasse apenas aqui para o que é material, para o que é temporal, aquilo que nós vemos baseado nos nossos sentidos, nas nossas reflexões interiores e exteriores. Os anjos não. Os anjos, por eles terem a presciência angélica, é um dom natural dos anjos, então eles conseguem observar o passado, o presente e o futuro quase que juntos, né? Então, e em cima disso eles conseguem discernir o bem do mal, né? Então as reflexões angélicas, a forma de pensar, o colóquio entre os anjos é de uma forma gloriosa, né? E infinitamente superior à nossa. Eles também têm o tempo deles, que é o tempo do éon, né? É um outro tempo fora do nosso, mas também tem, né? É por isso que é bem interessante o final dos tempos, né? Mas eu não vou abordar muito esse assunto. Também aqui a gente pode ver em 2 Samuel capítulo 14, aqui no versículo 20, que vai dizer: foi para dar a esse assunto a nova feição que Joabe fez isso. Porém tu, ó rei, meu senhor, és tão sábio como um anjo de Deus para saber tudo o que se passa na terra. Então, os anjos de Deus, os anjos que são de Deus, eles comungam, né? Eles comungam com os pensamentos de Deus. Então, eles sabem tudo o que se passa na terra, né? Isso porque existem os anjos de Deus e existem os anjos decaídos, né? Os malignos, né? Então, os anjos decaídos são os demônios, né? Esses, eles não sabem tudo, exatamente tudo, 100%. Não. Agora, os anjos de Deus, por eles estarem unidos ao coração de Cristo, ao coração da Santíssima Trindade, então eles têm essa graça também de uma
vamos dizer assim, não é uma onisciência, mas é uma presciência angélica, né, dada por Deus. Somente Deus é onisciente, somente Ele sabe de tudo. Mas os anjos, né, compartilham dessa onisciência de Deus, neste sentido, manifestando uma presciência angélica, né? Então, dentro dessa presciência, eles têm sim um conhecimento de tudo que se passa na Terra, né? Então, nós podemos ver isso, né? Que os anjos são esses seres que nos acompanham, que nos resguardam, que nos protegem e que nos levam cada dia mais a amarmos, a buscarmos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É imprescindível que nós busquemos também intimidade com eles para mais podermos adorar a Deus juntamente com eles, né? Eu não vou abordar aqui muito sobre a questão dos anjos da guarda nesse momento agora, né? Aqui é apenas uma introdução dos temas que nós vamos, desse tema magnífico que nós vamos abordar sobre angelologia. Agora eu queria que vocês colocassem em Tobias, capítulo 5, no versículo 5. A partir do versículo 5. Já passei aqui umas 3 vezes aqui da passagem. Vamos lá. Tendo saído, Tobias encontrou um jovem de belo aspecto, equipado como para uma viagem. Sem saber que se tratava de um anjo de Deus, ele o saudou e disse-lhe: De onde és tu, ó bom jovem? Ele respondeu: Sou israelita. Tobias perguntou-lhe: Conheces porventura o caminho para a Média? Sem dúvida, respondeu ele. Tenho percorrido frequentemente este caminho. Hospedei-me em casa de Gabael, nosso compatriota, que habita em Ragués na Média, cidade que está situada na montanha de Ecbatana. Aqui vai continuar Ecbatana, né? Eu acho que deve ser assim. Então, é bem interessante aqui, nós vemos um detalhe, né? Tendo saído Tobias, encontrou um jovem de belo aspecto, quase como se o anjo tivesse surgido ali, né? E é interessante vermos esse detalhe que as Sagradas Escrituras nos chama, a juventude e um belo aspecto, equipado como para uma viagem. Então aqui nós podemos ver que, que no caso o anjo aqui, ele já vem justamente trazendo essa mensagem e esse convite de caminhar com Tobias. Né? E esse jovem de aspecto belo começa esse diálogo com Tobias, né? De onde és tu, ó bom jovem? Ele respondeu: sou israelita, né? Sou israelita. Então ali há uma identificação, como quase como se o anjo quisesse dizer: servimos o mesmo Deus, né? Sou da tua tribo, sou próximo de ti, né? Então é bem interessante isso. E mais adiante aqui nós vamos ver toda essa questão desse diálogo, né? Onde vai falar nosso compatriota que habita em Ragués, na Média, cidade que está situada na montanha de Ecbatana. Tobias disse-lhe: rogo-te que esperes por mim, enquanto vou anunciar isso a meu pai. Tendo Tobias entrado e contado o sucedido a seu pai, este ficou muito admirado e pediu que fizesse entrar o jovem. Ele entrou e saudou a Tobit. A felicidade esteja contigo para sempre. Tobit disse-lhe: que felicidade posso eu ter ainda? Estou nas trevas, sem poder ver a luz do céu. O jovem replicou-lhe: tem ânimo, porque é fácil a Deus curar-te. Tobit disse: é verdade que poderás conduzir meu filho à casa de Gabael, em Ragués, na Média?
Quando voltares, eu te retribuirei por isso. Então o anjo disse-lhe: Eu o levarei até lá e o trarei são e salvo para junto de ti. Tobit então perguntou-lhe: Rogo-te que me digas de que família e de que tribo és tu. O anjo respondeu-lhe: Que é que procuras, a raça do servo ou o próprio servo para acompanhar teu filho? Mas para tranquilizar-te, eu sou Azarias, filho do grande Hananias. És de família distinta, respondeu Tobit. Rogo-te que não me queiras mal por ter querido conhecer tua origem. O anjo então disse: Conduzirei o teu filho são e salvo, e assim retornará. Tobit respondeu: Boa viagem, que Deus esteja em vosso caminho e que seu anjo vos acompanhe. Um detalhe aqui muito maravilhoso é justamente quando ele pergunta, né? Quem é aquele jovem, né? Tobit, ele quis saber, o pai de Tobias, ele quis saber quem era aquele jovem. E naquele momento o anjo, ele disse: Mas para tranquilizar-te, eu sou Azarias, filho do grande Hananias. Olha só a identificação que o anjo disse, né? Então a gente pode ver que o anjo se apresentou como Azarias, filho do grande Hananias, né? E nós podemos ver que existe uma mensagem que foi transmitida, né? Uma mensagem neste diálogo. E logo em seguida Tobit respondeu: Boa viagem, que Deus esteja em vosso caminho e que o seu anjo vos acompanhe. Então aqui, no momento onde ele diz: E seu anjo, o seu mensageiro vos acompanhe, aqui ele está dizendo, em outras palavras, né, que ele compreendeu a mensagem que o anjo disse. O anjo ele transmitiu aqui uma mensagem para Tobit, né? E Tobit logo em seguida corresponde essa mensagem mística, essa mensagem misteriosa, né? Que o anjo falou no momento em que se apresentou, quando disse: Eu sou Azarias, filho do grande Hananias. Também nós podemos ver aqui que o anjo ele já manifesta a missão dele, que também é curar os olhos de Tobit, no momento onde ele diz, né? Eu levarei, cadê? No momento em que ele diz assim: a felicidade esteja contigo para sempre. Olha só a forma que o anjo, né, que o jovem Azarias, que nós sabemos que é o arcanjo Rafael, olha só a forma que ele trata, né? A felicidade esteja contigo para sempre. No momento onde ele diz isso, Tobit disse-lhe: Que felicidade posso eu ter ainda? Estou nas trevas, sem poder ver a luz do céu. O jovem replicou-lhe: Tem ânimo, porque é fácil a Deus curar-te. Olha que beleza, né? E quantas vezes a gente se encontra em situação de trevas, né? De escuridão, principalmente escuridão espiritual. O anjo da guarda é esse amigo que, quando aproxima de nós, nos traz a cura para as nossas trevas, que é a luz do Evangelho, a luz de Cristo, né? A presença eucarística que eles portam no coração deles, né? Então existe essa graça especial e particular que os anjos fazem. Também nós podemos ver aqui, ainda no livro de Tobias, no capítulo 12, a partir do versículo 1, na realidade é o capítulo 12 inteiro, onde vai dizer manifestação do anjo Rafael. Então Tobit chamou seu filho e disse-lhe: Que havemos nós de dar a esse santo homem que te acompanhou? Meu pai, respondeu ele, que gratificação lhe havemos de dar? Que presente poderá igualar os seus benefícios?
Ele levou-me e trouxe-me em boa saúde. Foi receber o dinheiro de Gabael. Fez-me ter uma mulher e afugentou dela o demônio. Encheu de alegria os seus pais. Livrou-me de ser devorado pelo peixe e fez-te reverter a luz do céu. Enfim, ele cumulou-nos de toda a sorte de benefícios. Que presente poderia igualar a tudo isto? Rogo-te, meu pai, que lhe peças se digne aceitar a metade de tudo que lhe trouxemos. Chamaram-no, pois, o pai e o filho, e tomando-o à parte, rogaram-lhe que aceitasse a metade de tudo o que tinham trazido. Então ele falou-lhes discretamente: Bendizei o Deus do céu e dai-lhe glória diante de todo ser vivente, porque ele usou de misericórdia para convosco. Se é bom conservar escondido o segredo do rei, é coisa louvável revelar e publicar as obras de Deus. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum e esmola. É preferível aos tesouros de ouro escondidos, porque a esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Aqueles, porém, que praticam a injustiça e o pecado são os seus próprios inimigos. Vou descobrir-vos a verdade, sem nada vos ocultar. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Olha só que riqueza, né? Quem é que apresentava as orações? Era o anjo, né? Agora o Senhor enviou-me. Foi preciso que a tentação te provasse. Agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar do demônio Sara, mulher de teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram fora de si e, tremendo, prostraram-se com o rosto por terra. Mas o anjo disse-lhes: A paz seja convosco, não temais. Quando eu estava convosco, eu estava por vontade de Deus. Rendei-lhes graças, pois com cânticos de louvor parecia-vos que eu comia e bebia convosco. Mas o meu alimento é um manjar invisível e minha bebida não pode ser vista pelos homens. É chegado o tempo de voltar para aquele que me enviou. Vós, porém, bendizei a Deus, publicai todas as suas maravilhas. Acabando de dizer essas palavras, desapareceu diante deles. E eles não viram mais nada. Durante 3 horas permaneceram prostrados por terra, bendizendo a Deus. Depois levantaram-se e publicaram todas essas maravilhas. Aqui também nós podemos ver, né, que quando o anjo revela o nome dele, Rafael, né, um dos 7 que assistem na presença de Deus, então quando ele traz essa nova mensagem, ele manifesta a glória de Deus, né, que Deus confiou a ele. E naquele momento eles caem por terra, né, ali em adoração a Deus, não ao anjo Rafael, né? Eles começam a louvar a Deus, a louvar a Deus, a louvar, a bendizer naquela ação. E logo em seguida o anjo desaparece na frente deles, né? Então é algo mesmo assim, uma passagem misteriosa, uma passagem mística riquíssima e que serve de introdução para nós podermos abordar esses assuntos magníficos, maravilhosos, que são assuntos sobre os anjos. Daqui para frente, então, baseado nisso, baseado nas Sagradas Escrituras, no Catecismo da Santa Igreja, na tradição e no magistério, né, nós vamos caminhando, né, dia após dia nesse momento de partilha, tá bom? Que Deus abençoe, guarde e ilumine. Paz e bem. Fiquem com Deus e com o Espírito Santo. Deus abençoe.